Olá pessoal, chegou mais um Conversando Com e que bom que vocês estão aqui acompanhando tudo. Bom, hoje a conversa vai ser cheia de informações sobre os cuidados com o recém-nascido. Depois da alegria do nascimento do bebê e esperar dar alta para casa, começa uma nova fase na vida da família, né? Existe um recém-nascido que não vem com manual de instruções e é preciso cuidar bem para que ele cresça cheio de saúde. Algo aparentemente tranquilo, mas que principalmente para os pais de primeira viagem, parece ser uma prova de vida. Mas que cuidados são esses? Com a ajuda de um profissional, de um médico especialista, tudo fica mais fácil. E é por isso que hoje a gente vai conversar com a pediatra Amanda Pereira. Querida, seja bem-vinda. Obrigada, Andréa. Eu que agradeço demais a sua presença, tá? Bom, vamos lá, direto ao assunto. Quais são as principais dúvidas que os pais têm? Olha, as principais dúvidas que eu atendo nas consultas de pré-natal, que a gente faz com a gestante no último trimestre, elas diferem um pouco das dúvidas da primeira consulta. E parece que as expectativas antes do bebê nascer modificam todas quando o bebê chega, tá? Se eu pudesse elencar realmente o que modifica, a principal dúvida é a amamentação. Sempre é o carro-chefe, né? Dificuldades com a amamentação, feridas na mama, se a criança está mamando bem, como é que conseguem avaliar isso? E chegam também nessa consulta com expectativa muito grande em relação ao peso que a criança ganhou, que também está bem relacionado com a amamentação. Então, se eu puder dizer qual é a primeira dúvida, geralmente é essa. E aí vem em seguida dúvidas em relação ao sono, em relação se deve existir ou não rotina com um bebê tão pequenininho, em relação ao banho, cuidados com a pele, cuidados com o coto umbilical, e aí vem um bocado de coisa na sequência. Mas se eu puder dizer, é a amamentação e depois vem o sono. E, em geral, os ensinamentos dos avós, que sempre vêm com tudo, eu deu comigo assim, funcionou assim, realmente tem fundamento, ajudam ou atrapalham? Olha, eu costumo dizer que a maioria das vezes ajuda sim, sabe? As culturas antigas e a história da humanidade como um todo, ela traz ensinamentos pra gente, né? Não digo nem dos avós, eu digo até antes dos avós. Então a gente precisa entender por que essas pessoas dão algumas dicas que talvez são diferentes do que o que um profissional falou. Mas são dicas válidas sim. Quando a coisa é um pouco divergente do que a gente já sabe na ciência mais moderna, eu tento acolher esse avô ou essa avó, peço até para levarem para a consulta se for possível, porque eu acredito que essas pessoas estão muito abertas, elas são as pessoas que amam aquela criança e aí elas estão mesmo abertas a ouvir a recomendação nova e até querer aplicar a nova recomendação. Então, geralmente é bem-vindo sim. Joia. E tem uma dúvida que eu lembro que eu tinha quando os meus eram pequenininhos, porque a minha primeira dormia só de barriga pra cima e o segundo só conseguia dormir de bruços. E eu disse, como é a melhor posição? Acho que muita mãe, né, tem essa dúvida, é melhor de ladinho, de barriga pra cima ou de bruços? André, eu vou te dizer, essa daí é a pergunta do milhão, né? Na verdade, pela literatura, pelos artigos científicos, a forma mais segura de dormir é de barriga pra cima. Hoje em dia tem um bocado de roupinha que tem escrito assim, este lado para cima. Mentira, bem engraçado, um body. Para fazer essa lembrança, né? Pelas regras da Academia Americana de Pediatria, o sono seguro, ele tem alguns critérios. Um deles é não utilizarmos cobertores nas crianças, tá? Ela deve usar um pijaminha comprido para proteger da temperatura, mas ficar só com essa roupa para não deixar o cobertor cobrir. Barriga para cima sempre, não colocar outros objetos no berço. Então essas são algumas coisas que a gente recomenda para que o sono seja mais seguro. Mas aí vem aquela família que vai dizer, mas a criança se assusta muito, existe um reflexo chamado reflexo de Moro, que a criança faz assim, tá? Então isso acontece de fato. Eu não posso jamais dizer uma recomendação que seja diferente da que é adotada no mundo inteiro, que é dormir de barriga para cima. Mas antigamente, na década de 90, a recomendação era dormir de barriga para baixo, realmente. Então, o que mudou, na verdade, foi a percepção de como essas situações interferem mais numa regurgitação que possa acontecer e o risco dessa regurgitação causar uma broncoaspiração e um sufocamento da criança. Certo. Aquela coisa que a gente sempre fala, depois de mamar sempre tem que colocar para rotar. Isso ainda é recomendado? Eu gosto de comparar um pouco com a gente. Se eu beber uma garrafa d'água e se eu beber uma garrafa de água com gás. Se eu beber uma garrafa de água, é muito pouco provável que eu tenha vontade de arrotar depois. Mas se eu beber uma garrafa de água com gás, é provável que eu tenha vontade de arrotar depois.
Então, algumas crianças, os pais referem que não arrota. Muitas vezes, quando a pega na mama é muito boa, a boquinha oclui bem, não entra ar durante a mamada, a criança fica bem e não vai ter arroto. Em outras situações, a criança, na hora que é colocada para dormir, vai ficar lá incomodada, se remexendo. E aí, quando você tira, ela arrota. Então, aquela situação estava causando um desconforto. Colocar para arrotar não é uma regra. Mas se a criança sente desconforto por se sentir cheia após a mamada, essa criança sim deve ser colocada para arrotar. Ou aquela criança que regurgita em grande volume, às vezes colocar para arrotar vai aliviar um pouco, tá? Mas não é uma regra, não. Individualizado mesmo. Exato. Cada bebê tem um Na verdade, Andréa, eu acredito que 99% das coisas são mesmo individualizadas, sabe? Quando a gente vê aquelas situações que as pessoas colocam super regras, a gente vai num blog, a gente vai na internet, tem lá, isso aqui se faz com 1 ano, isso aqui se faz com 2 anos. Na vida real é um pouco diferente, sabe? A gente precisa individualizar, porque senão a gente enlouquece. Senão a gente vai tratar como um protocolo e não dá pra ser assim sempre. E a questão do engasgo, né? Que é tão aterrorizante, né? O bebê se engasga, fica sem ar. Como é que a gente pode evitar esses riscos e o que fazer? Eu vou te falar. Aconteceu comigo há pouco de eu receber uma ligação de uma família numa situação dessa. Era na casa de 11 e pouca da noite. Não apareceu o nome da mãe no meu celular. E por acaso, acho que recebi essa mensagem, atenda o celular. E aí eu atendi. E era, doutora Amanda, fulaninho tá engasgado. E ela disse, me liga por vídeo, vira de cabeça para baixo e bate nas costas. E aí, enquanto isso, ela me ligou por vídeo, eu orientei as manobras e orientei correr para o hospital mais próximo, tá? Quando ela saiu de casa, a criança já estava respirando, estava tudo tranquilo. Mas mesmo assim, eu pedi para ir para um hospital para ter uma avaliação. Mas é uma condição que, graças a Deus, não acontece muito, tá? Não acontece muito porque os mecanismos de defesa da nossa via aérea fazem com que a criança tussa. E dessa forma protege que a comida, ou o leite, ou até a própria regurgitação entre na via aérea. Mas o ideal era que nós recebêssemos treinamentos nas escolas, até desde pequenininhos, para saber desengasgar uma criança. E eu geralmente tendo a orientar isso nas consultas de primeira vez e também na época da consulta de introdução alimentar. Eu tenho, não sei se eu estou errada, quando o bebê só mama, se ele está engajadinho, só virar, o leite já desce. Porque eu penso, não, é líquido, vai descer, né? Agora, se é um alimento mais sólido, eu acho que já é mais, realmente é mais difícil. Tem uma coisa que a gente faz popularmente, que é mandar levantar o braço, né? Quando a criança está engasgada. E é uma coisa que a gente não deveria fazer, por exemplo. Porque na hora que eu estou aqui com a criança sentada e alguém bate nas minhas costas, se tem alguma comida aqui, a comida vai descer. Então, na verdade, o correto mesmo é virar, deixar a cabeça numa posição até mais baixa do que a região da cintura da criança e bater nas costas. Trabalho, né? Isso. Quando é uma pessoa maior, a manobra de desengajo é uma manobra que faz uma pressão nessa região, tá? Mas ela funciona, ela pode ser bem aplicada. A gente precisa entender, geralmente a gente usa até 2, 3 anos a manobra com a criança no colo e maiorzinho a gente usa essa manobra de pressão na região epigástrica. E na hora do banho, como é que a gente sabe se a temperatura da água tá boa, banho frio, banho quente, como é que funciona? Tá, vamos lá. Eu acredito que várias pessoas têm a oportunidade de assistir esse programa, mas a gente tá numa região quente, que é a região Nordeste, né? Mas pensando como um todo, a maioria das pessoas, elas tentam equilibrar a temperatura da casa para ficar confortável para todo mundo e para o bebê. Então, o que eu recomendo é que na hora do banho se feche as janelas, porque o vento corrente incomoda muito mais até do que um ar-condicionado ligado. Passar um vento corrente traz mais frio para o recém-nascido. A água ela deve ser morna, tá? Ela não deve ser uma água fria, porque essa criança troca de temperatura muito rápido, então ela vai perder calor para o ambiente se botar na água fria. E o ideal é que não seja tão quente, porque a pele é tão fina que a gente pode ter queimadura, tá? Então, a gente recomenda ali na casa dos 30 graus, 32. Para criança que tem dermatite atópica, tem livro que fala até, por exemplo, 27 graus. Mas tem criança que reclama, que acha gelado 27 graus. Então, na casa de 30, 32, a água fica confortável para o banho. E a questão do ar-condicionado? Ou não? É sempre uma pergunta, assim, doutora, qual a temperatura que eu coloco no ar-condicionado? Eu acho que isso é uma coisa que a pessoa vai ter que triar. Geralmente eu recomendo na casa dos 23, o ar-condicionado, a criança com uma roupinha que cubra os pés, mas que deixa as mãozinhas de fora, tá? Manga comprida. E habitualmente essa temperatura fica confortável. É sempre bom ver quando vai colocar a criança no berço, se a superfície está muito fria, e também quando vai buscar,
se a criança está muito suada ou se está muito fria, e por aí a gente pode ir dosando. Mas eu acredito que na casa dos 23, bem agasalhada, fica tranquilo. E sobre os cuidadinhos com o umbigo? Umbigo, vamos lá. O umbigo, ele é um órgão sagrado, eu diria, para as avós talvez, né? Não toca, não mexe. Meu Deus, só falta não toca fazer nesse umbigo não, exatamente. E aí, às vezes, bota um botão, bota uma faixa, tem de todo um pouco, né? Mas para aquele coto, aquela geleinha do umbigo do recém-nascido pequenininho de poucos dias de vida, a gente precisa cuidar porque aquilo ali é uma porta de entrada de infecção, tá? E existe um bocado de recomendação nos livros. Antigamente se usava rifocina. Já existe estudo com álcool a 70 para limpar, existe estudo com clorexidina, tá? Existe estudo em não usar nada, deixar seco. E esses estudos que comparam essas substâncias, eles avaliam com quanto tempo o umbigo cai, que a gente precisa deixar limpo. Limpar de 4 a 6 vezes por dia com alguma dessas substâncias, a rifocina é mais usada, tá? A gente usa mais na nossa prática o álcool, mas a clorexidina aquosa ela é um pouco melhor no tempo de queda do umbigo. E deixar sequinho, cai mais rápido ainda. O que é que não dá para confiar? Aquelas fraldas descartáveis que são de plástico, elas deixam a região úmida. Às vezes, pelo medo de manusear, a família não seca tão bem. Então é mais seguro em algumas situações usar o álcool, tá? Em situações que a condição de nascimento, se a mãe tinha alguma infecção, aquele umbigo pode já ter uma bactéria ali que pegou com a mãe, tá? Partos hospitalares são partos de maior risco para ter uma colonização com uma bactéria que não é uma bactéria tão segura. Então, na vida real hoje, a gente ainda recomenda usar uma substância para limpeza, que pode ser o álcool 70 ou a clorexidina aquosa. Mas dá um medinho ali. Dá um medinho. A criança não sente dor no umbigo, tá? Mas ela se incomoda com o geladinho do álcool. Então, eu acho que isso os pais ficam um pouco apreensivos. Bom, e pra gente terminar, vamos falar do choro. Será que dá pra gente saber se é birra, se é doce, se tá fome? Dá pra reconhecer o chorinho do bebê? Dá pra reconhecer, eu não tenho filho ainda, tá? Eu não vou julgar, não, como é a percepção de cada um. Mas a impressão que eu tenho pela minha prática clínica é que cada família consegue entender quando a criança está chorando por fome, quando a criança está chorando porque está com sono, porque já está na sua horinha de dormir. Essa situação da birra eu acho bem complexo de dizer que a criança está chorando por birra, porque parece que é uma coisa feita de forma dolosa, para chamar a atenção da mãe ou do pai, sabe por que quer agredir, e isso não é bem assim na prática. Mas sim, com o tempo a família vai se adaptando. Essa hora é fome, essa hora ele deve estar com alguma coisa dentro da fralda, essa hora já é sono. As famílias vão com o tempo, não dá na primeira semana de vida. Mas ali com 15, 20, um mês de vida, as famílias já vão se adaptando com isso. Já vai reconhecendo quando, né? Já vão eliminando também, né? Passou... Não é calor, não é frio, não é cocô na fralda, não é xixi na fralda, deve ser sono. E aí vamos nessa. Para eliminação. É. Bom, Amanda, obrigada. Eu acho que a gente tirou algumas dúvidas, porque se pudesse a gente ficava aqui o dia todinho, que sempre tem, né? Sempre tem. Tô disponível. Tá joia. Obrigada mesmo, viu? Foi ótimo. Obrigada a você. Bom, a gente fica por aqui. Espero que a gente tenha conseguido acalmar um pouquinho o coração de vocês aí. Mas a gente se vê na próxima semana com mais bate-papo por aqui, tá bom? Até mais.